Capítulo 21. Você o quê? Anya se levanta de uma vez, com uma expressão de raiva e incredulidade diante de um Ren cabisbaixo e claramente entristecido. Eu não acredito nisso. Ela continua. Por isso estava insistindo tanto em saber a nossa estratégia para o jogo. Ren se ajoelha e se curva à maneira oriental diante de Anya, Bel e Alice, e não se levanta. Me desculpem, por favor. Eu sei que o que eu fiz não foi certo, mas eu realmente estava em uma situação complicada. Não queria prejudicar vocês, mas também não podia prejudicar minha família. Ele ameaçou atrapalhar minha família no jogo, e eu ainda não conhecia tão bem assim vocês. Bel, ainda sentada, fala mais baixo que Anya, mas também estava zangada. Você se aproximou de nós só para pegar informações, é isso? Ren levanta o tronco, mas continua ajoelhado. Não. Claro que não. Foi o contrário. Ele me ameaçou por informações justamente porque eu estava fazendo amizade com vocês. Alice se manteve calada em pé, com os braços cruzados. Ainda estava brava com Ren, mas sabia o que o medo poderia fazer com alguém, ainda mais quando os seus são ameaçados. Ela deixaria Anya e Bel tomarem as próprias decisões sobre isso e depois conversariam. Anya respirava fundo tentando se acalmar. Se sentia traída. Ela tenta acalmar seu tom de voz. Ren, nós confiamos em você. Eu confiei em você. Eu gostei de você, me envolvi apesar das circunstâncias nada favoráveis da nossa situação e você nos trai dessa forma. As palavras de Anya eram facas no coração de Ren. Ele estava com uma expressão derrotada. Eu não sei o que dizer mais além de me perdoe. Eu já enfrentei Brannon e afirmei que não farei mais isso. Meu acordo com ele está acabado. Anya se senta ao lado de Bel, que segura sua mão em silêncio. Lágrimas começam a escorrer dos olhos de Anya, mas sua expressão estava impassível. Por favor, Ren, vá embora. Ele se abaixa mais uma vez. Realmente, eu peço perdão a vocês. Me perdoe, Anya, eu gosto muito de você. Eu quero ter uma vida com você lá fora. Anya para de olhar para ele. Você não conseguiu nem manter uma vida comigo aqui, como vou confiar em você lá fora? Ren olha para ela com tristeza nos olhos por um tempo, como ela continua sem olhar para ele. Ele olha para Alice, que levanta os ombros e balança a cabeça de um lado para o outro e em seguida indica com a cabeça a porta. Ren se levanta e sai com os ombros curvados, se sentindo a pior pessoa da terra, fechando a porta atrás de si. Alice corre para abraçar Anya, que começa a chorar de soluçar. Bel também a abraça, e fica um bom tempo nesse abraço triplo até Anya parar de soluçar. Alice e Bel a soltam e Alice passa a mão pelos cabelos da amiga. Sinto muito, de nós três, deve estar doendo muito mais em você. Anya, com a cabeça abaixada, fala devagar. Eu não sei o que pensar ou o que fazer sobre isso. Bel se levanta. Vamos tentar dormir. Com a cabeça mais fresca vai ser mais fácil pensar. As emoções precisam se acalmar para a gente refletir melhor. Alice se levanta e pega a Anya pela mão, puxando para o banheiro. Vem, toma um banho, chora o que achar que precisa chorar. Está tudo bem se sentir triste, depois vamos tentar dormir. Não decida nada agora. Lembra o que sua mãe sempre diz? A raiva e a tristeza são como lama, fica mais fácil limpar depois que seca. Bel acrescenta. Sim. Meu avô sempre diz que devemos deixar os sentimentos ruins passarem através de nós. Não devemos nos apegar a eles. Leve o tempo que precisar, estaremos aqui. Anya agradece e entra na banheira, ficando um bom tempo chorando e remoendo tudo que Ren disse e fez desde o primeiro dia em que se viram. Demorou a pegar no sono e teve uma noite sem sonhos. Alice teve tempo para pensar mais e, apesar da raiva que sentia, entendia a encruzilhada que Ren estava e pensava em como ele deveria ter se sentido. Se fossem os pais dela, ela não saberia que decisão tomaria. Bel dormiu rápido como sempre. Ela estava mais decepcionada do que com raiva, mas já tinha aprendido que aquele lugar mexia muito com a cabeça de todos. Não era fácil viver ali. Mudança de cena no capítulo. Brannon, no dia seguinte, se dirigiu cedo à casa do grande mago. No caminho,
Foi se lembrando de sua infância. Havia sido ele que o criou, era o único pai que ele e os outros tigres conheciam. A única família que tinham. Ele não se lembrava de seus pais verdadeiros, mas o grande mago sempre afirmava que eles o amavam muito e sofreram ao ter que deixar que fosse levado, pois ele não conseguia controlar suas transformações e estava ficando difícil de escondê-lo. Ele veio da Áustria, e lá não era permitido criar tigres sem as devidas licenças e comprovação de procedência da origem. Seus pais poderiam ser multados ou até presos se vizinhos denunciassem um tigre na casa. Se o governo levasse, descobriria que era uma criança e tudo poderia ficar ainda pior. Não se lembrava de quando havia chegado na dimensão com o grande mago. Se lembrava apenas que foi criado com carinho e rigor. Que o grande mago brincava muito com ele, Ren, que chegou pouco depois, e com Zuberi, que chegará uns 3 anos antes dele, que os ensinava a ler, escrever, a controlar a transformação. Todos os tigres foram criados reclusos até a adolescência, quando o grande mago tinha certeza de que a transformação foi totalmente controlada e podiam transformar sem problemas apenas partes do corpo ou o corpo todo. Ele não havia desenvolvido muita habilidade social. Os tigres mais velhos já haviam se adaptado a pessoas, mas ele ainda não. Não se sentia confiante o suficiente, e todos sempre o olhavam com medo, receio. Mesmo os mais velhos, que riam, brincavam, conversavam normalmente com todos, ainda eram olhados com receio. Ele tinha raiva de ser olhado assim. Se era assim que os outros se sentiam, era assim que ele iria agir, como um tigre, não como um humano. Mas agora ele não sabia como agir. Não tinha certeza do que estava acontecendo. O único amor que conheceu na vida foi o de pai, que o grande mago dera a ele. E talvez de irmão, com Ren e Zuberi, afinal, cresceram juntos. Ele para em frente ao corredor escondido na pedra e a toca. Uma porta se abre e ele entra. Após um corredor extenso, ele entra em uma clareira gramada, com flores, árvores, um pequeno lago e uma casa de pedras brancas e telhado de madeira. A casa era simples, ainda mais que a dele, e uma fumaça saia pela chaminé. Ele sentiu o aroma familiar de torta de maçã sendo assada e sorriu. Se aproximando, ele bate à porta. Entre! Uma voz grita de lá de dentro. Abrindo a porta, ele logo vê Talmar de costas na cozinha. A casa por dentro era aconchegante. Havia uma sala com 2 sofás, um maior e um menor, uma cadeira de balanço, uma mesinha de centro, um tapete grande e verde no chão. A cozinha era separada da sala por uma mesa para 4 pessoas. Havia um fogão a lenha, pia, um balcão e alguns armários. Após um corredor pequeno saindo da sala, haviam os quartos, 3 deles. Brannon para no meio da sala com as mãos para trás, sorrindo. Já considerou um fogão mais moderno? Talmar termina seus afazeres ainda de costa e se vira para ele em seguida, também sorrindo. Não tem o mesmo gosto. Ele dá a volta na mesa e abraça rápido Brannon, se sentando no sofá logo em seguida. O que posso fazer por você hoje, meu menino? Talmar tinha sempre uma expressão sofrida no rosto, apesar do sorriso sincero. Brannon se senta no sofá ao lado, olhando para o grande mago. Eu estou com um problema, e não sei o que fazer sobre isso. Talmar franze a sobrancelha. Sério. Você, com um problema? Isso é novidade para mim. Brannon respira fundo e começa todo o seu relato. Da primeira vez que viu Alice até seu encontro na noite passada com Ren. Não deixou passar nada. Nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma palavra. Ao terminar, tinha uma expressão confusa em seu rosto. O que devo fazer? Eu nem ao menos sei o que são essas coisas que tenho sentido. Talmar sorri e se levanta. Retira a torta do forno, serve em um prato, serve uma xícara de chá, coloca em uma bandeja, ainda em silêncio, e leva para Brannon. Ele coloca a bandeja sobre a mesinha, se senta e sorri. Coma! Eu senti que precisaria fazer isso hoje de manhã, que teria visitas, e fico feliz em saber o motivo. Brannon, um pouco tenso, pega o prato e se serve de um pedaço. Era o mesmo sabor da infância. Talmar fala de modo tranquilo. Pode ser sim que você tenha se apaixonado. Talvez não à primeira vista. Pode ser que seu instinto tenha agido inicialmente e você queria caçar essa moça, Alice,
não é? Brannon faz que sim com a cabeça. O que pode ter acontecido foi que, ao ver a diferença dela com as outras moças, isso possa ter despertado outro lado seu e você não percebeu, achando ainda que era o instinto de caça. A convivência também faz isso. Você já havia convivido tanto com outra moça antes? Brannon apenas acena que não com a cabeça e bebe um pouco de chá. Era o seu preferido, gengibre com limão. Ela realmente demonstrou muita coragem. Gostei dela. Talmar continua. Uma excelente companheira para um tigre. Mas pelo que você me disse, ela não quer ficar, quer ir para casa. Sim. Você errou muito com ela e com os amigos dela. Pelo que percebi do temperamento dela, vai ser difícil para você se redimir. Pode ser que ela não corresponda aos seus sentimentos. Brannon endurece a coluna. Vou fazer com que corresponda. Talmar solta uma gargalhada. Não é assim que funciona, meu menino. Não se pode obrigar ninguém a gostar de ninguém. O que você pode fazer é tentar se redimir e tratá-la com carinho, educação e, principalmente, ser sincero. Não esconda suas emoções, afinal o único com bola de cristal aqui sou eu. Talmar ri novamente. Eu não sei fazer essas coisas. Brannon apresenta novamente uma expressão confusa. Vai precisar aprender. Você disse que o Ren está namorando a amiga dela. Veja como o Ren a trata. Tente conversar com ele. Quem sabe ele possa te ensinar algo. O Daniel também tem uma companheira. Ele é seu irmão. Não foram criados juntos como foi com o Zuberi, mas eu também o criei. Fale com ele. Você precisa se abrir mais, se comunicar mais, nem que seja com quem entende sua condição da maldição. E sempre pode perguntar para mim. Estou sempre à disposição dos meus filhos. Ele abre um sorriso. Brannon franze a sobrancelha, apreensivo. O Daniel vai rir de mim, e o Ren não está exatamente feliz comigo no momento, não vai querer me ver. Realmente, você também errou com o Ren. O Daniel ri de todo mundo, não se preocupe com isso. Se ele não fosse um tigre, seria um palhaço em algum circo por aí. Ele faz uma pausa. Aconselho que se desculpe com Ren, com a Alice e com as amigas dela. Mantenha sua reivindicação sobre ela. Caso contrário, o Gregor pode interferir e eu não poderei fazer nada. Não posso quebrar minhas próprias regras. Brannon sente um aperto no peito, mas mantém a cabeça levantada. Farei isso. Obrigada, pai. Ele se levanta e Talmar se aproxima e lhe dá um abraço rápido. De nada, meu menino. Espero que finalmente consiga desenvolver suas habilidades sociais e que consiga conquistar o coração da garota. Talvez seja a única forma de fazê-la querer ficar. Brannon estremece e acena com a cabeça agradecendo, voltando para casa em seguida.